Bom dia pessoal, tô fazendo um experimento aqui numa lavoura de milho. Vocês podem ver que uma lavoura que está bem desparelho. Esse ano a gente foi acometido por um estresse hídrico aqui na cultura durante a cultura do milho, desenvolvimento do milho, né? E o que a gente está fazendo aqui, que experimento? A gente está querendo avaliar o que aconteceu nas manchas onde o milho se desenvolveu melhor, né? Nós temos manchas aqui, como por exemplo aqui, ó. Nós temos uma mancha aqui do lado esquerdo. O milho tem pendão, chega a ter bonequinha, né? O milho está com 1,20 m, um pouco mais de altura. Não está no seu desenvolvimento normal, né? Está abaixo do desenvolvimento normal por conta do período de estresse hídrico. Porém eu tenho manchas nessa lavoura que o milho mal e mal nasceu, nem se desenvolveu direito. Está com 30 centímetros de altura. Então a gente está querendo saber se tem alguma diferença na fertilidade química e física desse solo. Estamos fazendo estratificação do solo nas manchas onde o milho tem um desenvolvimento melhor com anel volumétrico para avaliar a densidade do solo, macroporosidade do solo, né? E estamos fazendo análise de química do solo de 0 a 20, 20 a 40 para ver se tem alguma diferença de saturação de alumínio, de fertilidade do solo, onde o milho cresceu mais e onde o milho cresceu menos, né? É um milho plantado com a mesma plantadeira, né? Com a mesma adubação, a mesma tecnologia, o mesmo híbrido. A diferença é que tem manchas na área e lugares que não tem mancha. Então, estamos querendo avaliar aqui, quantificar se é compactação, se é parte fertilidade química, o que pode ser, tá bom? Aí no final do vídeo aqui eu vou colocar os resultados aqui do nosso experimento que a gente avaliou, tá bom? Bom pessoal, aqui então são os resultados aqui do nosso experimento com o milho lá, capturando lá várias manchas do milho, onde o milho, como vocês podiam ver, o milho teve um desenvolvimento relativamente melhor do que onde o milho sofreu mais, né? O milho até antes da seca ele estava todo igual, seu desenvolvimento começou da seca, então teve milho que chegou a pendoar e fazer a bonequinha e teve milho que desenvolveu bem menos, né? Então você já pode ver a diferença do sistema radicular da planta aqui da esquerda, que é onde o milho desenvolveu um pouco melhor, comparado onde o milho desenvolveu pouco, né? Quais foram os dados que a gente tirou sobre densidade do solo, macroporosidade e a fertilidade química que esse solo tinha, que se tinha diferença ou não? A gente encontrou essas diferenças, né? Então o nível crítico de densidade que esse solo deveria ter era de 1,38 gramas por centímetro cúbico, né? Para que esse solo tivesse pelo menos 10% de macroporosidade. Então onde o milho estava alto, de 0 a 5 centímetros a densidade do solo era de 1,17, ou seja, menos do que o nível crítico, com uma macroporosidade de 19%. Então isso é comum a gente encontrar, né? A camada superficial do solo sempre é a camada menos densa, né? Com uma maior macroporosidade. Aqui tem muito agregado, né? Essa camada de 0 a 5 centímetros. De 5 a 10 centímetros de profundidade, a densidade tinha aumentado um pouco para 1,29, mas a macroporosidade se mantinha em 14%. De 10 a 15 centímetros, 1,24, macroporosidade 16%. De 15 a 20 centímetros, 1,35, então 11% de macroporosidade. De 20 a 30 centímetros, 1,30, com 13% de macroporosidade. Então vocês notem que até 30 centímetros de profundidade, onde o milho estava alto, não teve nenhum problema de restrição de oxigênio pelo perfil do solo, ou seja, o solo não estava compactado até os primeiros 30 centímetros. Qual que era o padrão de fertilidade química de 0 a 20 desse solo? Tinha uma saturação de base de 71%, fosforesina de 34 mg, né? Ou seja, uma alta quantidade de fósforo disponível, uma saturação de base bastante alta, né? O pH desse solo era bem bom, né? 5,4 cloreto de cálcio, então não tinha alumínio, e o teor de boro é de 0,44 mg. De 20 a 40, tinha uma saturação de base de 69%, um pH de 5,2, então quase igual de 0 a 20, e 0% de alumínio nesse perfil aí dos primeiros 40 centímetros. Então esse era o padrão de fertilidade do solo, onde o milho se desenvolveu um pouco melhor, né? Apesar da seca, né? Grande estiagem que deu nessa área, né? E onde o milho era mais baixo, nas reboleiras onde o milho era baixo, nas manchas onde o milho era baixo, qual que era o padrão de fertilidade do solo? Então também a densidade desse solo tinha como 1,38 nível crítico, para que tivesse 10% de macroporosidade. Então a densidade do solo de 0 a 5 centímetros na mancha já era maior, né? Era de 1,30, mas ainda tinha 13% de macroporosidade.
De 5 a 10 centímetros, 1,33, 12% de macroporosidade. De 10 a 15 centímetros, 1,37, 10% de macroporosidade. Então o solo de 10 a 15 centímetros, ele já estava com uma densidade no nível crítico, né? Ou seja, os primeiros 15 centímetros de solo não tinha problema de compactação. De 15 a 20 centímetros, a densidade desse solo já era de 1,42, 8% de macroporosidade. Então, a partir de 15 centímetros de profundidade, onde o solo tinha, tinha as manchas de milho nesse solo aqui, já tinha problema de compactação o solo, né? Ou seja, basicamente, acredito eu que o grosso do desenvolvimento de raiz do milho ficou restrito a esses primeiros 15 centímetros. De 20 a 30 centímetros, a densidade era de 1,39, 9% de macroporosidade. Então, você vê que abaixo de 15 centímetros, esse solo já tinha problema de falta de oxigênio, tá bom? E a gente vê a diferença da cabeleira de raízes, né? Isso também é nítido. Qual que era a fertilidade química desse solo? De 0 a 20 nas manchas, onde o milho era fraco, tinha 55% de saturação de base, fosforesina de 22 mg e boro 0,33. Então você veja que tinha menos cálcio e magnésio, tinha um fosforesina menor, ou seja, tinha menos fósforo disponível e tinha menos boro. Essa é a consequência dessa diferença de desenvolvimento de raiz, com certeza. pH em cloreto de cálcio aí de 0 a 20 era de 4,7. Ou seja, já tinha alguma coisa de alumínio de 0 a 20 centímetros. Bem pouco, mas tinha, tá bom? Saturação de base de 20 a 40, 53%. pH em cloreto de cálcio 4,9. E tinha 2% de saturação de alumínio de 20 a 40. Ou seja, então, onde o milho não cresceu, né, quando pegou a seca não cresceu, tinha menos fósforo, tinha menos boro, saturação de base menor, ou seja, tinha menos cálcio e magnésio. O solo estava compactado a partir de 15 centímetros de profundidade e já tinha um pouquinho de saturação de alumínio de 20 a 40. É uma diferença pouca aqui, né, do alumínio, é pouco alumínio, esse alumínio ainda não atrapalha tanto, mas significa que a fertilidade do solo, a compactação e fertilidade química influenciaram nessa grande diferença aqui do desenvolvimento do milho, né? Se tivesse colhido um clima normal e não tivesse colhido seca, provavelmente o milho não teria se sentido, não daria para ver essas reboleiras do milho, provavelmente todo o milho seria bem homogêneo, porque essa fertilidade aqui ainda é boa, né? Mas o milho estaria bem homogêneo, provavelmente a gente não acharia essas manchas, né? Mas como deu um grande período de seca, então cada centímetro de solo aí num período grande de seca conta, né? Então essa foi a grande diferença que a gente encontrou, beleza? Nesse nosso experimento. Então vocês podem ver que a fertilidade química e física impacta sim no desenvolvimento e na produtividade das culturas aí, quando essas culturas passam por um estresse, tá bom?